E aí, pessoal, está no ar mais um episódio do LabPod, o podcast de marketing político da agência LabPop. E hoje estou recebendo aqui o meu amigo Marlon Vivas, marqueteiro e pré-candidato a prefeito de Guapimirim. Marlon, como é que é isso? Marqueteiro de si mesmo? Conta pra mim. Seja bem-vindo Como é que você tá, Mário? ao LabPod. E hoje a gente vai falar aqui, né, como é que pode ser essa conjunção de coisas, né? Você é pré-candidato a prefeito em Guapimirim, né, que é uma cidade ali colada em Teresópolis, e ao mesmo tempo é um marqueteiro de si mesmo. Conta aí pra gente. Então, Mário, primeiro dizer que é uma honra, um prazer ser recebido aqui no seu programa. Eu te acompanho nas redes sociais, sempre te sigo até para ver se eu pego algumas dicas. Você, como sempre, um grande guru, para além do meu amigo. Para além de meu amigo, então, assim, é um prazer realmente estar aqui. E é um desafio, né? Ser marqueteiro de si mesmo é um desafio, porque é aquela questão. Falar de si mesmo é muito difícil, né, Mário? Então, a gente tem feito avaliações de modo geral, pega toda a nossa história, todo o nosso currículo de contribuição com a cidade para começar a examinar e ver quais são as vertentes a serem seguidas. Mas é um desafio muito grande e eu estou precisando do seu apoio, estou precisando da sua ajuda ali, para poder ajustar. Marlon, como é que você constrói narrativa de si mesmo, né, cara? De tentar pôr para fora, né, a construção de discurso, construção de estratégia, construção de modelos de rede social, estando você dentro da sua própria bolha de candidatura. Então, Mário, eu acho que o marketing, que eu gosto demais, você sabe disso, é profissão. A política é paixão. E aí, quando você tem a paixão pelo aquilo que você faz, a coisa flui, né? Então, acho que a fluidez que se dá é muito em função daquela sensibilidade que a gente tem do nosso dia a dia. De fato é diferente, porque quando você faz uma campanha, quando você faz a conceituação de uma campanha, você necessariamente observa ali o seu cliente, você vai traçando o perfil de acordo com o sentimento que a população enxerga, que as pessoas veem, você faz pesquisas para isso, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Quando você faz de si mesmo, como é que você se autotraça? Não é simples de fazer, realmente é um desafio, mas a gente tem buscado ouvir as pessoas, eu tento ser muito imparcial, eu ouço muito a minha equipe e tenho buscado apoio de pessoas fora. Você sabe que de vez em quando eu te ligo para pedir auxílio, orientação, e você sempre muito atencioso comigo, sempre me contribui, e contribui muito, Mário, com a sua experiência. Mas é basicamente isso, a gente tem procurado ouvir muito os amigos, as pessoas próximas e analisar a pesquisa, porque sem pesquisa a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente fica no escuro, né, o Marlon? E assim, eu entendo que para você deve ser um desafio enorme do ponto de vista assim, cara, putz, será que não é melhor eu botar um marqueteiro no meu próprio lugar para tocar, né, com outro olhar, com outro punch, alguma coisa que eu não tô enxergando, né? Você não tem esse dilema no dia a dia? Mário, se você não tivesse falado, parece que a gente combinou, né? Porque durante essa semana eu pensava nisso. Eu tenho pensado recorrentemente a respeito disso. A presença de um estrategista, de um marqueteiro próximo para nos orientar é muito importante. Como eu te falei, eu tenho te consultado, consulto um outro amigo também, que é um colega nosso que você conhece bem. Inclusive um que teve aqui recentemente no programa, o professor Fausto, que é um grande amigo também, e a gente busca, mas realmente se faz necessária a aproximação de marqueteiro, porque, como eu disse, o nosso olhar para si mesmo é muito complexo, por mais que você saiba, porque todo mundo faz uma análise de... Ninguém nunca está errado do que pensa, não é assim? Você pensa algo e até que você te demovam daquela ideia, você acredita naquilo piamente. Então, o olhar de alguém de fora contribui muito. É lógico que a gente, com 20 anos de experiência de mercado, a gente tem uma sensibilidade que contribui. Lógico, acho até que eu posso contribuir ao meu marqueteiro com ideias. Mas é importante, sim, Mário. A ideia é que a gente se aproxime. Inclusive, depois desse podcast, eu vou te convidar para um café para ver se você não se torna esse cara. Vai pagar o almoço? Pô, vai ser um prazer. Eu tô duro. Vem cá, o Marlon, me diz uma coisa. Qual é o seu discurso, né? O discurso do prefeito e do marqueteiro. Qual é o seu discurso para a eleição em Guapimirim esse ano? Então, eu tenho utilizado de uma hashtag Guapimirim Pode Mais. Porque se a gente buscar toda a história da cidade de Guapimirim, ao longo dos seus 30 e poucos anos, 34 anos de emancipação, o município é um município jovem, mas que pela primeira vez goza de um recurso
fenomenal. O município triplicou nos últimos 4 anos a sua receita. O município está recheado de dinheiro? Tá. Ah, é? Hoje o município realmente tem uma realidade financeira muito diferente de quaisquer outras administrações. Então, só para concluir essa linha de raciocínio, eu acho que existe pouca entrega da gestão em face daquilo que se arrecada. Só para você ter uma ideia, Mário, o município nas gestões passadas, eu estou falando de 8 anos atrás, ele arrecadava em torno de 150 a 170 milhões ano. A gente chegou agora ao patamar de $500 milhão. Então, assim, é um crescimento muito alto e acho que o volume de entregas é muito aquém, muito aquém. Então, o discurso tem sido nessa linha de que Iguape pode mais. E Iguape realmente pode mais. Uhum. Mas aqui você deve esse aumento na receita da cidade? Na verdade, o município deu um boom na questão do royalties. Foi feita uma revisão que não foi um mérito da gestão atual, foi um mérito da gestão anterior, que tinha solicitado uma revisão de royalties e isso aconteceu. O município passou a receber uma receita de royalties 3 vezes maior. E aí, explodiu. O município que chegou a arrecadar 700 mil de royalties em gestões passadas, está arrecadando em torno de 14 a 18 milhões mês. Então, isso possibilita muito você ampliar ações dentro do município, realizar coisas que o município ainda carece por ser um município muito jovem. Tem uma coisa curiosa, né? Que dizem que o dedo de Deus é de Teresópolis. Né? Não, você não vai trazer essa discussão, né? Pelo amor de Deus. O dedo de Deus, afinal, é de Teresópolis ou é de Guapimirim? Mário, 100% Guapimirim. Não tem nem o que se discutir a respeito disso. Aliás, assim, é curioso, porque quando eu estive secretário de turismo, que eu fui, você deve se lembrar, há uma época eu fui secretário de turismo de Guapimirim, eu coloquei um outdoor na serra que dizia: você está subindo a Serra de Guapimirim. Porque as pessoas acham que a Serra dos Órgãos pertence a Teresópolis. Não pertence. Toda a extensão territorial da serra pertence a Guapimirim. Só que, por conta do município de Teresópolis ser um município mais antigo, Guapimirim um município jovem ainda, criou-se essa afirmação de que a Serra de Teresópolis, o dedo de Deus de Teresópolis, porque de fato existia essa discussão, inclusive quando o município de Guapimirim fazia parte de Magé. A briga era de Magé ou de Teresópolis. Quando o Guapimirim se torna município, acabou a discussão. É Guapimirim e está pacificado. A gente só tem que tomar mais posse disso, mas é de Guapimirim. Então, isso que pegando esse gancho, existe uma autoestima baixa da população em relação a Teresópolis por ser, tipo assim, como se fosse o primo pobre ali da região? Existe esse sentimento de ser menor? Porque, na verdade, Guapimirim é a última cidade da Baixada, né, Mário? Só que o Guapimirim tem uma característica muito interessante. Eu vou ser clubista aqui, né? Porque eu realmente amo a minha cidade. Guapimirim, você tem uma área de serra, você tem uma área que é banhada pela Baía de Guanabara, você tem rios, você tem uma geografia ali muito interessante, que não é comum às cidades do Brasil. Não é comum às cidades do Rio de Janeiro. Guapimirim possui rios, cachoeiras, mar. É óbvio que não é apropriado para banho, talvez um dia tenha sido, né? Mas a Baía de Guanabara, o pulmão da Baía de Guanabara está contido dentro do município de Guapimirim. E tem muita cachoeira lá, né? Hoje o que faz o filtro da Baía de Guanabara é a parte que é banhada, que é de Guapimirim. Tem muita cachoeira, tem véu da noiva, né? Que a gente chama, que é aquela queda de super isso não é lá de Teresópolis, não? Não, sacanagem, né, cara? Isso é muita sacanagem. Mas mas aí quando você olha para Teresópolis já é a cidade serrana. E aí, como qualquer cidade serrana, tem todo um sentimento diferente, como Petrópolis, como Friburgo, como Itaipava, são cidades serranas que tem uma gastronomia melhor, que tem uma característica, até porque a cidade é mais fresca. Então, assim, tem essa diferenciação. Mas não acho que o Guapimirim seja... Hoje, com certeza, não é mais o primo pobre, não. Entendi. Marlon, essa me parece ser uma eleição, pelo que eu entendi, uma eleição plebiscitária, né? Com apenas 2 candidatos. Isso é verdade? Eu acho que sim, Mário. Até então, não se apresentou nenhuma candidatura para além da minha e da atual prefeita. Algumas até foram... aventadas, mas assim, sem nenhum tipo de afirmação, você não viu continuidade. Eu acredito que isso vai se polarizar entre mim e ela, e acho que vai ser uma eleição bem interessante. Eu costumo dizer o seguinte: ela teve bons resultados nas eleições passadas, mas
recorrentemente, ela sempre teve um limite de votos. E essa avaliação, ela precisa ser medida. Você como marqueteiro, você como estrategista político, alguém que conhece e acompanha há décadas eleições, o que te revela até a idade. Obrigado. Mas você sabe que ela vem tendo na margem de 40% a 45% dos votos, recorrentemente. Então, não só para ela, quanto para o irmão dela. Então, tem uma demonstração muito Quando clara. você fala dela, você está falando da atual prefeita. Que é a... Marina. E quando você vem para um cenário de polarização, se a gente parar para observar, 26 mil eleitores, ou seja, ela teve na média na margem de 14 mil. 14 mil e alguma coisa. O município tem 40 mil eleitores. 26 mil eleitores não votaram nela. Cerca de 8 mil não votaram em ninguém. E aí é uma opção, talvez porque não viu ninguém que atraísse o voto, não teve desejo de ir à urna, talvez porque já tivesse sem condição eleitoral por alguma multa. Enfim, 8 mil pessoas passou por isso. Agora, você tem 17 mil pessoas que em 2 eleições não votaram nela. E eu acho que quando a gente vai para um plebiscito, a gente tem uma chance muito real. Eu nunca fui candidato a prefeito, mas acho que a gente tem uma disputa pela frente, é um desafio grande, mas com chances reais. O curioso é que são 2 candidatos jovens, né? Ela Obrigado. é jovem, né? Ela é jovem assim... talvez vocês tenham até a mesma idade, ou talvez se você seja um pouco mais velho. Que ela não te ouça. Você talvez seja um pouco mais velho, Eu sou né? um pouco mais velho. A Marina hoje deve estar com 34 anos. 34 jovem, anos. Né? Parece que tem mais, né? Eu tenho... Que ela não... Você vai cortar essa parte? Eu achei que ela tinha mais, juro. Não, ela tem 34 anos. E você tá com quantos? Eu tô com 45. 45. Marlon... Mas, de certa forma, são candidaturas que eu também considero para política candidaturas jovens. Sim. Ainda mais que são só 2, né? Então Exatamente. É um contra o outro. O cenário político da região influencia alguma coisa na cidade, né? Influencia sim, porque as pessoas pegam como parâmetro. Por exemplo, se você vai ao lado, tem um município de Magé, que tem um governo muito bem avaliado hoje, com entregas reais. Isso é uma verdade. E aí, em Guapimirim, você tem um cenário de muita reforma de praça. Reforma de praça é um governo pautado pela estética da cidade, mas com pouca entrega na saúde, pouca entrega na educação, pouca entrega em vários outros em várias outras pastas da cidade. Então isso pesa, as pessoas medem, as pessoas olham, poxa, Magé fez obras estruturais boas, Magé está com uma atenção básica interessante na saúde, está funcionando isso, está funcionando... Pô, Guapimirim é só praça. Praça é legal, não estou dizendo que não seja. Bom, é legal também que não se fizesse nos moldes que está sendo feito, né? Com valores exorbitantes. As praças lá tem... Eu estava olhando, é até curioso, eu estava vendo na CBN... Estava falando sobre Brasília, vai ser reformado a Praça dos Poderes de Brasília. E aí o custo do edital está em 900 e poucos mil. Eu estou falando de monumentos, como se chama? Os candangos que vão ser reformados. Enfim, vai ser feito um trabalho lá, 900 e poucos mil. As praças de Guapimirim, 1,5 milhão, 2 milhões e uma coisa assim. E você não tem edificação, né? São malhas de ferragem, cimento, concreto, plantas e 1 milhão e brau. Então, assim... É um cenário ali minimamente estranho. Entendi. Marlon, quais são as regiões ali da cidade que tem mais densidade eleitoral? As regiões para se atacar, onde tem mais eleitores, onde tem, enfim, definem a eleição? Então, o centro é o primeiro distrito, de fato é a região que concentra maior eleitorado. E aí você depois tem divisões, você tem uma parte significativa na região de Parada Modelo, Sapê, Jardim Guapimirim, Parque Santa Eugênia. E você tem um eleitorado na casa de 25%, que é aquela distância, você conhece um pouco da região, que é ali o segundo distrito, que é Vale das Pedrinhas, Várzea Alegre e Vila Olímpia. Ali hoje concentra em torno de 12 mil eleitores. Então, e você tem uma geografia interessante ali, porque você passa por dentro de Magé, para depois voltar para Guapimirim. E, curiosamente, é um município, uma área, um bairro... São bairros muito abandonados, mas muito abandonados mesmo. Assim, de você ver coisas que é até inacreditável em pleno século XXI, como esgoto a céu aberto, assim, verdadeiras valas negras e crianças brincando ao lado. Um cenário bem, bem nefasto, assim, para a realidade atual da cidade.
Em relação a redes sociais, Marlon, como é que você enxerga hoje a importância da comunicação via redes sociais para uma eleição? Porque as pessoas às vezes confundem, né, os candidatos. Eu deixo isso bem claro, que assim, que as redes sociais são meras plataformas, né? O que importa é o conteúdo que você leva para lá. Tem conteúdos que conectam, tem conteúdos que não conectam, né? Então, como é que você enxerga a importância da rede social para a sua campanha? Eu acho que a rede social, primeiro, torna o candidato conhecido. Eu sempre digo isso. Acho que a gente até falou sobre isso informalmente, né, Mário? A rede social, ela não dá voto, ela pavimenta o caminho. Então, eu continuo achando isso, que ela é a maior pavimentação de caminho para você fortalecer seus discursos e depois consolidá-los. Continuo enxergando dessa forma. Acho que o uso das redes sociais continua sendo muito importante, mas o tete-a-tete é algo que eu ainda acho muito importante também, as reuniões, as pessoas que trabalham reafirmando. Eu ainda continuo sendo da tese que o boca a boca é o melhor resultado eleitoral. E papel, Marlon, na época da campanha, naqueles 45 dias, como é que você vê a efetividade do papel, da entrega do papel? O jornal, o panfleto, Santão, Santinho. Como é que você enxerga a efetividade do papel? Mário, diferente da capital, você tem municípios que ainda não têm cobertura total de internet. Então, você ainda requer o uso de papelaria. Você não tem como fugir disso. Guapimirim não é diferente, você tem regiões. Mas se você pegar aqui agora no estúdio, nós estamos aqui, eu e você e mais 3 pessoas, as outras 3 que não estão aqui participando do podcast estão usando o celular. Elas estão focadas ali no digital. Ou seja, isso acontece numa reunião de família, quando as pessoas se reúnem para almoçar, para jantar. Então, as pessoas conversam um pouco, olham o tempo todo nos seus celulares. Então, eu acho que a cada dia que passa, o papel ele diminui mais, é uma opinião também, mas eu acho que ele diminui mais do que era anteriormente. Ainda gosto de modelos de jornal, mas de jornal e de papel, de santinho, mas principalmente para as regiões que não têm cobertura de internet. Porque é onde tem, olha ali para o pessoal que está da equipe ali, todo mundo concentrado nos seus celulares. E estratégias de conversa pelo WhatsApp? Você considera o WhatsApp uma ferramenta importante nesse processo? Para mim, é a rede social mais importante. Porque ela é direta, ela é objetiva, você fala direto com o seu eleitor. Se você segmentar e conseguir... Esse é o desafio, né, Mário? Que a gente sempre tem, como a gente sempre fala, é você acertar o alvo. Né? Você ser preciso ali na sua comunicação. Para mim, a rede social mais importante é o WhatsApp. E a conjunção, né? WhatsApp, né? Rede social, rádio, né? Todas essas plataformas de espalhamento de conversas, né? Eu costumo falar que... Consolidam um discurso. Porque o que é o voto, né? O voto é uma questão de relacionamento e conversa, né? Você conversa, se a pessoa aceita a conversa, você cria um relacionamento com ela e você tem que manter esse relacionamento até a eleição e falar, cara, agora vota em mim, né? É uma conversa assim, né? É exatamente isso. E assim, Mário, acho que você foi muito assertivo quando você coloca que as plataformas espalhadas contribuem de forma ampla para a consolidação, exatamente por isso. Porque em algum momento, numa reunião de família, as pessoas dialogam sobre política. Hoje, se você fizer uma pesquisa e você trabalha com isso, sabe que eu também trabalho, e a gente tem examinado, se você coloca em nível de média de interesse por política, só quem tem esse interesse são os políticos e aqueles que, de alguma forma, giram em torno dela. Porque a população em si, ela pouco está se lixando nesse momento. Mas vai chegar esse momento que as pessoas vão reunir, que o pai vai se sentar com a esposa e com os filhos. Isso ainda acontece, ainda hoje. Em quem a gente vai votar? Aí alguém ali faz uma defesa de um, outro faz uma defesa de outro. A família pode até divergir, fugir um pouco disso. Antigamente, você tinha um voto patriarca se sobrepondo e conduzindo quase que toda a família. Hoje isso não acontece mais com essa mesma frequência. Você tem o jovem hoje com muita opinião e muitas vezes divergindo do pai, às vezes até ele dando o tom da casa. Mas em algum momento essa discussão vai acontecer e aí eu acho que essa consolidação vai se dar exatamente em função disso que você falou, que é o espalhamento dessas plataformas, discutindo e afirmando cada vez mais o posicionamento de determinados candidatos. Perfeito. Marlon, como é que você enxerga a relação hoje do eleitor com o político? Você acha que ele está
mais conectado com o político, mais conectado, tá insatisfeito, tá... Como é que é o humor, como está o humor do eleitorado em relação aos políticos? Primeiro, a gente ainda continua vivendo uma polarização entre esquerda e direita. Isso, na minha opinião, isso é muito ruim para o país de modo geral. Mas o humor do eleitor, no meu ponto de vista, é de muita desesperança, né? Ele não tem esperança com muitas coisas. Tanto que eu falei aqui, quando a gente mede em pesquisa, você tem mais de 50% da população que ainda não está interessada no processo eleitoral. A gente está praticamente 5 meses da eleição. Então, é um volume de pessoas muito grande que não tem o menor interesse. E isso me surpreendeu. Eu fiz recentemente, Mário, uma quali, e uma coisa, de certa forma, me assustou. O eleitorado ele já não está preocupado com a corrupção. Porque, assim, ele já normalizou isso na política. Porque acha que todos são. Acha que todos são. Se você trata pautas de costume, se você trata outras questões, o eleitor conecta mais, chama mais a atenção dele para aquilo. Agora, quando você fala de corrupção, você mostra vídeos de pessoas que praticaram corrupção explicitamente, que foram presas, que isso influencia. Não, isso aí não... É uma coisa que me assustou, confesso a você. Eu acho que essa normalização dos fatos, a cada dia, aumentam mais. Essa normalização de coisas erradas. Isso é muito ruim para a sociedade de modo geral, né? Porque você começa a construir uma sociedade com um sentimento distorcido. E eu acho que isso é muito ruim. Acho que a gente precisa ter o senso crítico do que é errado. E pode passar 100 anos, 200 anos, ainda que as práticas não mudem, a gente não pode modificar o nosso senso de correção com as coisas. Claro. Agora, Marlon, a gente está chegando ao fim e eu queria deixar aqui deixar para que você emita uma reflexão sobre o que o que seria, como é que você imagina, como é que você desenha a sua campanha a prefeito de 2024, aqueles 45 dias. Quando você... Imagino que você já deve ter pensado várias vezes, né? Caramba, a estrutura, carreata. Como é que você imagina a estrutura da sua campanha e a estética, né? A emoção. Como é que você já escrevinhou isso no seu cérebro? Mário, aí você quer acabar comigo, né? Como é que eu vou colocar vai entregar. Não, você sabe que esse podcast vai ser assistido pelos meus adversários. Aí eu vou falar... Não, mas dá uma palhinha. Não, assim, Mário, eu acho que a gente... vai ter que intensificar muito a questão da rede social, que pese que eu acho que esse período eleitoral dos 45 dias, a poluição é enorme na rede social, é gigantesca, mas eu pauto na questão da propositura. Eu penso em intensificar muito as propostas para a cidade. Estou falando, obviamente, daquilo que cabe a mim, a minha cidade, daquilo que eu falo. Quando eu digo que Guapi pode mais, eu tenho que justificar por que pode mais. Então, eu pauto na demonstração daquilo que é possível que seja feito a partir do que se arrecada hoje, a partir da capacidade que o município construiu financeira e por outros aspectos mais. Então, basicamente, vai perpassar por isso aí. Perfeito, Marlon. Cara, foi muito bom te receber aqui, né? Espero que a gente consiga conversar mais à frente, né? Porque a gente está se aproximando da eleição. Foi um enorme prazer te receber. Eu acho que você está encerrando, mas eu preciso, antes de encerrar, fazer um depoimento aqui público, Mário, a seu respeito, que eu acho que é mais do que justo. Quero te agradecer, Mário, por tudo que você, ao longo da nossa história, né, Mário? Acho que já se passaram aí quase 10 anos que a gente se conheceu e você sempre muito presente nas questões, todos os momentos que eu precisei. E certamente se eu precisei, porque confio no seu trabalho, acredito na sua capacidade intelectual, no seu feeling. Eu costumo dizer isso, você tem muito feeling de mercado, muito feeling para política e sempre contribuiu muito comigo. Então eu te agradeço, Mário, por todos esses anos. Tá sempre aí de vez em quando te enchendo o saco. Mário, me orienta nisso, me orienta naquilo. E, você sempre com muita boa vontade. Você é um cara que eu sempre indico para qualquer político ter ao lado, porque é alguém que vale a pena. Eu recentemente acompanhei, pode ficar tranquilo que eu não vou ser antiético de citar nomes, mas eu vi uma campanha que vinha sendo conduzida por você, e aí você saiu da campanha, né? Por alguma razão você não está mais naquele job lá, e o quanto caiu a qualidade daquele candidato. Então, assim, eu sei que tudo que estava acontecendo ali era fruto da sua construção intelectual, da sua sensibilidade política, e eu tenho em você uma verdadeira inspiração. Nós somos colegas de profissão, né, no mercado, mas eu realmente admiro muito o seu trabalho e
indico você para sempre, para qualquer amigo meu, para qualquer conhecido, é alguém que eu confio. Agradeço envaidecidamente, né? Depois, obviamente, você vai pedir para eu pagar o chopp, Claro, o almoço. Não, mas é real. Cara, é boa real. sorte aí na sua jornada. É uma jornada complexa, Como né? qualquer outra. Mas uma jornada complexa no sentido de, cara, você próprio tocar sua própria campanha, são 2 dores de cabeça, né? Pensar a estratégia e tocar a campanha efetivamente. Então, imagino que sua cabeça deve estar cheia, né? E desejo boa sorte aí nessa jornada. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Mário, só para uma coisa também que é muito importante para que todos aqueles que desejam ser candidatos, eu sempre falo isso. Se você não tiver uma boa equipe, não adianta você ter um baita de um estrategista, ter um baita de um marqueteiro, você precisa de equipe. E a gente sabe o que a gente encontra por aí afora, né, Mário? Sim. A gente vive realmente muita dificuldade com equipe. Uma crise de ética, Uma né? crise muito grande, e que às vezes até a gente faz uma remodelagem do nosso negócio por conta disso. A gente falou sobre isso há pouco tempo. Sim. Então, assim, para você que é candidato, que eu oriento, sempre tem ao seu lado boas equipes. Não se ladeie de puxa-sacos, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Com certeza. Mas eu conto lá com uma boa equipe, por isso que eu tô muito confiante. Perfeito, maravilha. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu espero que você volte, né? Claro, pelo amor de Deus, tem que voltar. Vamos fazer o seguinte, a gente volta depois da vitória? Pronto, tá feito. Aí vai ter churrasquinho lá em Guapimirim? Vai, você no é Dedo de convidado. Deus, perto ali de Teresópolis? Obrigado, Gente, Mário. estamos chegando ao fim de mais um episódio do LabPod, o podcast de marketing político da agência LabPop. Até a próxima.